A gente já começa o programa de hoje falando de clima. Desde o início do ano, os produtores têm observado variação de temperaturas em várias regiões aí do país. O ano agrícola é diferente do ano civil, vamos chamar assim. Na safra anterior, a chuva atrasou muito e, com isso, houve aquela sequência de problemas. Porque atrasou o plantio da safra de verão, atrasou o plantio da segunda safra. Na segunda safra ainda chegou com geada fora de época. Aqui no centro-oeste nós tivemos geadas aí que não se registrava. Produtores que falam que estavam aqui há 40 anos e nunca tinham visto aquilo. Então, houve toda essa alteração. Nesse ano, a chuva começou espetacular, pelo menos para o centro-oeste. Nós estamos com problema de estiagem seca mesmo no sul do país. Ainda tem a segunda safra, ou safra de inverno, em alguns lugares aí, como é chamada. Ela era safrinha, que não é safrinha mais. E hoje eu vou conversar com o Celso Oliveira, que é meteorologista, e nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas, as previsões para esse clima. Celso, quando a gente fala do clima, o produtor já quer saber logo como é que vai ficar, vai essa colheita aí, esse momento, vai dar tudo certo, vai ter alteração? Qual que é a expectativa? Bom, a perspectiva agora para a segunda safra é melhor do que justamente foi comentado na safra anterior, por conta dessa instalação esse ano de forma mais precoce da primeira safra. Então, naturalmente, a expectativa para o Brasil, de uma forma geral, em relação à segunda safra é bem melhor, porque ela vai ser instalada mais próxima da janela. E isso vai permitir também com que essa segunda safra pegue uma boa parte ainda da chuva do final do verão e início do outono. Então, quando chegarmos ao período que naturalmente é seco, mais próximo do inverno, uma boa parte da segunda safra já estará a salvo, já estará numa condição, num ciclo, num estágio de desenvolvimento praticamente próximo da colheita. Então, a perspectiva para o Brasil é melhor, mas é claro que existem alguns percalços. Como você mesmo comentou, a questão da seca no sul, ela ainda pode trazer alguns impactos, especialmente não só para o sul, especificamente Paraná, por exemplo, mas também Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, são áreas que ainda podem sentir os efeitos do fenômeno Laninha, que foi o grande responsável aí pela diminuição da chuva, e isso ainda pode ser sentido agora entre abril e início de maio nas áreas produtoras aí do Paraná e do Mato Grosso do Sul. A gente também, quando a gente fala aí da seca, vamos primeiro falar nesse episódio aí da seca, porque afetou muito o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ali a gente recebeu vídeos de produtores que a colheita deu 10 sacas por hectare. Então foi muito impactante, que ele só retirou para tentar esperar uma chuva para fazer novo plantio. De um modo geral, esse plantio que vai acontecer, ele vai poder acontecer ali, a perspectiva e a previsão é que vai ter chuva para essa safra, seja do trigo, ali, o que quer que seja a cultura? Olha, com relação a esse mês de fevereiro, ele é muito melhor do que os meses anteriores. Já tivemos umas boas chuvas em Santa Catarina, Paraná, também alcançou o sul do Mato Grosso do Sul nessas últimas 24, 48 horas. A perspectiva para o decorrer de fevereiro é de chuva mais frequente no centro e sul do Brasil. Infelizmente ainda não pega toda a região sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, infelizmente ainda vai ser penalizado, especialmente ao longo da fronteira com o Uruguai, mas olhando de uma forma geral, o mês de fevereiro é melhor com relação à frequência de chuva. Isso aumenta a umidade do solo e favorece aí a instalação do milho safrinha e o desenvolvimento inicial dessa segunda safra. A questão que a gente precisa monitorar é justamente que esse mês de fevereiro, na verdade, ele serve como um alívio. Se a gente olhar para março, para abril, enfim, início de maio, essa chuva naturalmente ela volta a enfraquecer. Não vejo ainda assim uma perspectiva de quebra tão grande como foi observado na primeira safra ou mesmo no safrinha do ano passado, porque ele foi instalado de forma muito tardia. Mas vai ser importante a gente monitorar, porque tem ainda alguns períodos de estiagem que infelizmente podem acontecer aí entre o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul nesse outono. Agora, você comentou sobre trigo, rapidamente falando, né? A instalação acontece um pouco mais tarde.
E aí a perspectiva é melhor, pensando em inverno, final de outono, decorrer de inverno na região sul. Por quê? Porque esse fenômeno Laninha ele chega finalmente ao fim. E aí ele termina. E com isso, há uma perspectiva melhor de chuvas para o meio do ano, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, diferentemente dos últimos anos que foram muito secos, a tendência para esse ano, mais para o meio do ano, mais para segunda quinzena de maio, junho, julho, é de chuva mais regular, especialmente no Rio Grande do Sul. E já que a gente falou dessa questão aí do trigo, e o frio? Porque também aí vem aquele outro detalhe, que se der uma geada muito severa, dependendo do momento ali, aliás, muito severa, em qualquer momento ela é problemática, mas dependendo da geada ali, que se pega enchimento de grãos, já dá problema. Como é que é a perspectiva de frio para esse ano? Esse é um risco que sempre, infelizmente, a gente corre. Pensando na questão do frio, algo que chama atenção é que o frio esse ano ele chega mais cedo, mas não mais intenso. Já em abril já há previsão de queda de temperatura, mas não que traga geadas significativas para o Brasil, deve pegar mais a região da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, mas é interessante a gente perceber o seguinte, o frio ele chega mais cedo nesse outono e naturalmente a partir da segunda quinzena de maio, aí sim a gente costuma perceber aí quedas mais acentuadas de temperatura com maior potencial para geadas. Algo importante aí nessa questão toda é o seguinte, pensando em milho, né, que foi muito afetado, não só milho, mas várias culturas foram muito afetadas pelo frio. Mas pensando em milho no Brasil, mesmo que a gente tenha uma geada tão forte quanto foi observada um ano atrás, na mesma data, né, que foi no finalzinho de junho, ainda assim você teria melhor produtividade de milho, basicamente porque ele vai ser instalado esse ano de forma mais precoce. Então, para algumas culturas, pensando aí em segunda safra, essa instalação mais precoce, ela garante, não diria, mas ela diminui o risco com relação às geadas. Por quê? Porque a geada de meio de ano no ano passado, em 2021, ela aconteceu já praticamente dentro do inverno, que não deveria afetar milho se ele fosse instalado dentro da janela ideal. Também, na safra passada, outra cultura que foi afetada pela seca foi a cana. E alcançando ali São Paulo. A região de São Paulo deve ter aí um equilíbrio pluviométrico com essa parte aí de chuva. Aí eu já vou estender, já que a gente fala de cana, lá para o Nordeste, que é uma região que tem uma alta produtividade de cana também. A chuva no Nordeste, como é que ela está programada? Então, fale para a gente aí de São Paulo e já chega lá no Nordeste. Com relação a São Paulo, a previsão é de muita chuva agora nesse fim de semana e também ao longo do mês de fevereiro, aumenta a frequência de chuva a partir de agora. Algumas áreas do oeste paulista foram afetadas aí pela estiagem do início do ano, agora a chuva aumenta e há uma perspectiva de manutenção da chuva pelo menos até meados de março. Entre o final de março, decorrer de abril, já volta um período mais seco que pode atrapalhar um pouco algumas atividades de plantio que costumam ser feitas nessa época do ano. Mas, de qualquer forma, se a gente for olhar o padrão, né, climático para esse meio de ano, pensando em colheita, né, e lembrando que esses 2 últimos anos realmente foram muito secos no estado de São Paulo, a perspectiva é melhor. Lá para o final de maio, junho, julho, vamos ter aí algumas precipitações que fazem com que a umidade do solo não caia tanto quanto foi observado nesses 2 últimos anos. E com relação ao Nordeste, estamos agora na finalização da colheita, a colheita vai agora até fevereiro, depois disso entra o período úmido para o desenvolvimento da cana-de-açúcar na zona da Mata do Nordeste e a perspectiva é boa, a previsão é de chuva entre a média, acima da média, durante uma boa parte aí desse primeiro semestre, o que deve favorecer aí não apenas o desenvolvimento da cana, né, mas pensando também em outras áreas produtoras próximas, né, o chamado CEALBA, né, que Sergipe, Alagoas, Bahia, que trabalha aí com feijão, com soja, enfim, há uma perspectiva também boa para o decorrer desse primeiro semestre. Você falou do CEALBA e o Mato Piba? O Mato Piba também bom agora. O fevereiro ele vai ser um pouco mais seco, né? Diminui um pouco a frequência de chuva, até tivemos chuva demais, né? Principalmente entre a Bahia e o Tocantins no início de janeiro. Agora já temos uma precipitação, está chovendo forte agora, mas o decorrer de fevereiro ele não vai ser tão chuvoso, como foi o janeiro, volta a ter precipitações fortes a partir da segunda quinzena de março e principalmente no decorrer de abril. E aí qual que é a questão, né? A gente vai ter que monitorar algumas coisas. A chuva ela é suficiente para fechar ciclo, inclusive até
fazer uma instalação de safrinha. Porém, essa precipitação ela pode ser excessiva para o algodão. Então, existem alguns pontos que precisam ser monitorados aí no início do outono, em relação ao algodão, e mesmo, eventualmente, alguns períodos aí de colheita, instalação de safrinha, que também podem ser caracterizados aí por chuvas mais frequentes e atrapalhar um pouco essa atividade. O próprio algodão do Maranhão mesmo foi instalado de forma um pouco mais tardia pelo excesso de chuva. Celso, a gente sempre tem um janeiro com um histórico de índices pluviométricos com uma distribuição irregular. Então, a gente vem com... Ou é no Rio de Janeiro, que tem aqueles problemas de desabamentos, enfim. E esse ano parece que houve muito, porque foi no Espírito Santo, foi na Bahia, foi em Minas. Então, houve muito. Isso aí agora tá controlado? Não diria isso. Na verdade, a gente teve só uma pequena trégua. Preocupa muito a situação do estado de São Paulo, especialmente nas áreas produtoras aqui do Vale do Ribeira, área produtora forte aí em banana, também a região do Paranapanema, o Vale do Tietê, mesmo o norte do Paraná. A expectativa para esse fim de semana é de muita chuva, por conta de uma frente fria. A gente vinha de uma situação que a gente chamava de bloqueio atmosférico. O que era? Por que teve essa trégua? Na verdade, tivemos aí uma pequena trégua agora em meados de janeiro. Porque as frentes frias chuvosas que estavam trazendo todos esses problemas para Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, elas ficaram paradas ali na altura da Argentina. Agora esse bloqueio rompeu e chegou uma frente fria ontem ao Paraná e São Paulo e que deve trazer muita chuva a essas áreas que eu comentei, além do porto de Paranaguá. Deve ter aí um atraso aí no embarque de soja no porto de Paranaguá nesses próximos dias. Então, eu diria assim, houve, na verdade, uma trégua. Esse fim de semana, especificamente, vai ser caracterizado por muita chuva e nós vamos ter aí, até o final do período úmido, ainda mais problemas, principalmente entre o norte e o nordeste. Bom, eu também já preciso aqui encerrar, eu ficaria aqui com você ainda meio-dia conversando sobre essas questões de clima, mas eu não poderia deixar de falar sobre o café, porque o pessoal em Minas reclamou muito, tem café em Rondônia, e ali em Rondônia também tem os cultivos de soja. O norte está tranquilo? E aí o café em Minas ali, como é que nós podemos avaliar rapidamente essas duas situações? Rondônia teve um atraso na regularização da chuva na primavera, diferentemente de boa parte do Brasil. Rondônia demorou um pouquinho mais para ter a regularização da chuva, agora a precipitação vem caindo com regularidade na região. E Minas Gerais, assim, os problemas, né, na verdade, assim, fala-se muito em uma diminuição do potencial produtivo em Minas, mas eu não diria que é por conta da chuva. É mais por conta das geadas. As geadas que aconteceram no meio do ano, elas roubaram realmente, vão roubar algumas sacas de café. Mas a partir do momento que a chuva regularizou, agora a partir de setembro, outubro, a situação ela vem caminhando de forma bem mais razoável. E a perspectiva é boa daqui para frente, pensando até o período da colheita. A chuva deve continuar com uma frequência bastante razoável na região. E os granizos? Porque tem hora que a chuva vem, mas o granizo... É que nem a questão da geada. Na verdade, assim, algumas vezes eu falo assim que a chuva forte, algumas vezes ela vem com um combo, né? Ela não vem só a chuva. Na verdade, você tem, infelizmente, o potencial para queda de pedra, principalmente em áreas mais altas, áreas de café acima dos 1.000 metros de altitude, tem maior chance. É pontual. Pensando na safra como um todo, brasileira, mineira, que seja, isso não costuma impactar tanto, mas é claro, para o produtor, sim. E aí, nessas horas, como é que você minimiza esses problemas? Normalmente com seguro. Não há muito o que você fazer, a não ser a questão de você ter o seguro rural para justamente ter aí uma base, enfim, você não ter aí um prejuízo tão grande em função desses problemas que, infelizmente, acontecem. Celso, muito obrigada pela sua participação conosco, as informações que, com certeza, contribuem para o produtor rural. Muito obrigada.